Ok, vamos lá. O João Tarde pediu o feedback e disse assim: então eu gostaria de um overpainting do que você acha que eu poderia melhorar. E quais são as decisões que eu deveria... Calma. Quais as decisões que deveriam ser feitas caso eu estivesse ensaiando essa ilustra para ser um card. Ah, pensando essa ilustra para ser um card. Ok. Então, quais decisões deveriam ser feitas caso você estivesse pensando essa ilustra para um card? Certo. Show de bola. Cara, essa é uma ilustra que é super interessante. Ela chama bastante a atenção, assim, da galera. Você vê que a reação do chat foi bem legal, então isso é um ponto super positivo, né? Eu quero ver mais coisas. Não temos mais coisas. Safado. Está escondendo. Bom, é difícil dessa forma porque eu queria ver o seu histórico, né? Pra saber qual é a tua, meu irmão. Mas não tem. Então vamos ver o seu processo. Cadê as thumbnails nesse projetinho, hein, João? Cadê? Que dê? Que dê? Ah, você tem 2 portfólios? Que guloso, né? Guloso? Ano passado, pode crer. Você deve ter ficado estudando bastante e já não... Provavelmente já não te representa esse portfólio, né? Então, eu peguei esse feedback seu das thumbnails depois de eu ter feito, mas já tô providenciando pra próxima. Beleza. Ah, que bom, né? Já tá... As lives já estão servindo pra alguma coisa. Legal. Nossa, dá pra ver que seu trabalho melhorou bastante do outro portfólio pra esse, né? Pra essa pintura aqui. Então, legal. Legal que você já tá evoluindo bem. É, assim, como card game de magia, depende muito de qual jogo que a gente tá lidando, né? Mas, vou dar um exemplo. Pra Hearthstone, o formato de magia, de spell, ela é na horizontal, saca? Então... talvez ampliar um pouco a cena, imaginar que vai ter um crop em volta dela, né? As pessoas elas vão colocar uma moldura nessa arte. Então, como o personagem já tá meio que encostando nos cantos, eu acho que é importante você trazer mais pra dentro algumas coisas, porque essa parte de baixo aqui, acho que ela tá muito suscetível a desaparecer dependendo do corte e do jogo que for usado, né? Então, uma coisa que eu ia comentar... Só antes disso, deixa eu só ler o que você disse aqui, ó. Gostaria de compartilhar a minha degeneração por estresse. Olha as datas de postagem. O que me deu um boom foi descansar um mês. Recomendo. Ótimo, cara. Descansar é sempre importante, né? Uma coisa que eu acho que é importante, assim, quando a gente lida com cartas de magia, é que realmente o nosso foco tem que ser pro spell, né? Ela tem que ser a coisa mais importante de todas. Então... E ela tem que ser extremamente icônica, né? Então eu tenho algumas sugestões pra isso, mas eu preciso saber pra qual caminho que você quer seguir. Qual é o caminho que você quer seguir? É Magic? É Hearthstone? Ou pode falar mais aberto, assim, tipo, é um pouco mais estilizado? Qual que é a tua pira, meu irmão? Porque isso vai depender... Vai responder muitas questões minhas e isso vai me ajudar a até fazer o paintover certinho, tá? Magic Legends of Runeterra. Ok, beleza, então. Vamos usar o Legends of Runeterra, porque eu acho que o seu tipo de desenho tem mais a ver com o que eles fazem lá. Acho que pra Magic tem uma outra linguagem que tá um pouco distante do que você fez. Não muito distante, mas tá um pouco, assim, sabe? Então é o seguinte, Runeterra e Magic e tal, ela tem que ser icônica, a magia tem que ser icônica, e tudo tem que meio que direcionar como um vetor pra gente entender essa magia de alguma forma, saca? Então, se a gente observar essa imagem de longe, ela ainda, na minha opinião, tá muito simples pra uma carta de magia, tá? Porque a magia, ela tá parecendo só uma lâmpada pequenininha, assim, sabe? Eu não vejo muitos vetores... E que fossem icônicos pra gente ver de longe, sabe? Que levem o nosso olhar pra ela. E vendo mais de perto, apesar de estar interessante a imagem, eu não compreendo qual é o que essa magia faz, essencialmente. Eu não compreendo qual é o intuito dessa magia.
ela corrompe inimigos, ela cria esses monstros. O que são esses monstros? Eu não consigo compreender exatamente, percebe? Porque ela tá só... Ele tá com uma expressão super legal, mas ainda assim tá muito incerto pra mim o que essa carta corresponde. Então, me fala... Me fala, por favor, aí, o que é... Qual era o briefing que você pensou pra essa imagem? O storytelling ficou incerto. Vamos voltar pras cartas ali do Six More Vodka, né? Pras artes do Six More Vodka. Se a gente pegar essas artes que tem magia... Olha que legal. Mais exemplos do Six More Vodka que são excelentes. Ó, arte com magia, tá? Então... Percebe como a leitura da magia é extremamente clara? Como a gente colocar... Se a gente colocar isso aqui de longe, a primeira coisa que a gente vai enxergar é a forma da magia. A gente pode pegar vários exemplos, tá? Mas todos eles, a gente consegue ter uma leitura muito clara da magia e de tudo que acontece em volta dela de longe. Ó, um outro exemplo aqui, ó. Uma coisa que vale a pena pra você refletir é, primeiro, né, pra qual IP que você gostaria de trabalhar e se basear um pouco nessa linguagem que é utilizada dentro dessa IP, tá? Até pra Magic seria pra mim a mesma coisa, saca? Então a gente pode dar uma limpada nesses valores. Eu sinto que você acaba gerando muito contraste em tudo. Mas eu limparia um pouco esses contrastes excessivos para a gente ter uma leitura bem mais clara do que está acontecendo. Então, como o briefing está um pouco incerto, eu pensei que de ser uma magia de ataque que ele está canalizando, beleza. Eu faria duas coisas. Eu traria essa magia um pouco mais para cima na composição. Eu acho que ela está muito próximo da borda. Eu acho que ela tinha que estar mais aqui, ó. Saca? Porque... a gente garante que nenhum crop vai tirar ou vai chegar perto de cortar a mão dele, entendeu? Então, no geral, eu acho que dá pra gente fazer isso. Vamos pegar essa esfera e trazer ela mais pra cima. E a mão também. Quando eu falar isso, eu quero que fique bem claro o porquê das mudanças, tá? Porque, de novo, é uma arte super legal, mas que... Então, se ele tá canalizando a magia, eu acho que dá pra mostrar que ele tá meio que roubando essa magia dos monstros. Seria isso a ideia? Ou pode ser essa ideia? Vou tirar esse galho aqui, porque já que ele não... Se ele está canalizando essa energia, dá pra dar uma limpada só, sabe? E agora eu vou tirar contraste de todo esse arredor. Sabe? Como se estivesse quase cheirando a magia, assim. Porque ele tá canalizando, né? Com esse rosto bem... meio de fissura, assim, né? Fissuradão na magia. O que eu não vi, Caio? Caio... Ah, mandou um negócio aqui, peraí. Deixa eu ver. Boa! Boa. O Galiza mandou aqui uma ótima referência também, ó. Tá vendo, ó? Olha a leitura da peça de longe. Como a gente só enxerga a magia. Tá? Faltou clareza no que eu tava fazendo. Acho que o início eu tava só... Ah, vou fazer uma coisa e ver no que dá. Eu sou a pessoa que mais te entende nesse mundo. Tá? Me abraça. Tá tudo bem. Ai, ai. Mas sim, pelo menos um briefing básico tem que ter, né? Eu tiraria esse contraste aqui, ó, que tá chamando muita atenção. De longe a gente consegue ver claramente esse negócio, sendo que
ele não tá tão importante assim na história, né? Melhoraria um pouco e aumentaria esse espaço negativo dele. A mesma coisa um pouco pra esse aqui, ó. E um pouco nesses arredores também. Beleza? Agora vamos só melhorar um pouquinho o espaço negativo, trazendo um pouquinho de respiro aqui pra debaixo do braço dele. Eu vou tirar essa cabeça desse bicho daqui. Eu vou pôr em outro lugar. Tá vendo como tá confuso? O shape da boca dele é o shape do cotovelo. Aí não dá pra saber se isso é proposital, sem querer. O que esse bicho tá fazendo. Então, apesar de ser uma ideia interessante, acho que eu vou tirar pra dar clareza. Gente, qualquer carta, não importa se é Magic, se é Hearthstone, a gente precisa de clareza nas informações. Não dá pra ter essas tangentes e coisas muito confusas, sabe? Percebe? E aí, é o que eu ia sugerir agora. Você deu uma limpada, beleza, papapá, tirou um pouco o contraste excessivo que tinha em tudo. E uma coisa que a gente pode fazer agora é trabalhar na leitura da magia, tá? Então, uma coisa que eu vou fazer é o seguinte, criar uma nova layer. Eu vou só fazer um shape aleatório aqui e vou adicionar aquele Outer Glow que a gente já tá ficando meio que... A gente precisa já ver se tá tudo bem, porque aparentemente estou viciado no Outer Glow. Ok. Agora a gente vai trabalhar um pouco na leitura da magia. Então eu vou criar um shape aqui, ó. Começar a trabalhar nesse shape, tá? E depois a gente vê o que faz certinho. Mas como ele tá canalizando e a sua ideia meio que é como se fosse uma coisa que suga desses monstros, então a gente pode trazer aquelas linhas de vetor que você tinha feito, eu acho que elas tinham que ser linha de vetor da magia, sabe? Eu vou fazer, talvez fique muito diferente da sua proposta, mas eu vou fazer como um teste, tá? Primeiro as formas maiores, principais, daí depois a gente trabalha nas menores. Ia ficar tão legal se isso aqui estivesse torcendo, né? Se tivesse essa sensação de que tá girando, né? Ó, eu tô criando... Tô basicamente criando uma coisa bem icônica que a gente consiga ver de longe, tá? Depois a gente trabalha em valor e outras coisas.
que esse Outer Glow ia ficar legal se fosse um violeta... doido. Uhum. Aí. E aí, quando a gente pintar, se a gente apagar, ele vai ficar... Ele vai pro violeta. E agora a gente pensou meio que nos shapes grandes, né? Eu tô fazendo bem rabiscadão só pra te mostrar um exemplo. Isso aqui não é, de forma alguma, um jeito certo de fazer, tá? É só um exemplo de um paintover que eu faria se... pra deixar a carta mais da hora, se fosse o caso. Ó. E aí a gente pode trazer um pouco de... Eu vou usar a Dodge Tool pra trazer um pouco mais de brilho na parte... central aqui, ó. E aí a gente pode trabalhar em alguns shapes menores também, ó. Como eu tinha dito em outro feedback. Talvez voltar com a borracha, sabe? Em alguns momentos. Talvez se você quiser fazer... Como que era mesmo? Era bem... uns detalhes menores dentro, né? Talvez dê pra você criar, tipo, uns elementos menores. Tipo, dando a volta, assim. Sabe? É, dá um oizinho pra galera do YouTube aí. Ó. Eu acho que dá pra adicionar bastante coisa, dá pra tirar um pouco, né? Tipo, tá muito colorido ainda, mas eu acho que no geral é interessante, ó, tirar um pouquinho de fio. E a gente pode tentar até colocar ele como um modo screen, fica bonito também, fica uma transição interessante. Ou modo hard light. Acho que o Linear Dodge acho que ficou melhor. Linear Dodge. Mas o mais importante é essa leitura de longe, tá ligado? Essa leitura de longe que é o mais importante. E aí, eu traria também um pouco mais de luz rosa no rosto dele, sabe? Nesses planos inferiores aqui, ó. Traria um pouquinho mais desse rosa, tipo, fazendo um subsurface scattering na pele dele e tal. O olho também dá pra brilhar bastante. Ó. Então o que eu queria te mostrar é basicamente isso. Olha de longe a imagem, como agora a leitura ela fica mais clara, mais evidente do pra onde que a gente vai olhar e realmente a intenção da magia, tá ligado? Então eu acho que tá no mesmo ângulo que a pintura do Isaías. Pode crer, pode crer. Eu ajudei o Isaías naquela pintura também. Mas eu acho que, enfim, é uma cena que também não é super incomum você encontrar isso em jogos, né? Tanto que mandaram a arte lá que tem já no Runeterra, que é bem a mesma coisa. Mas ó que legal.
ela tá interessante, ela tem uma outra leitura, beleza. Mas aqui ela se torna bem mais icônica. Então é mais um sentido de você enxergar possibilidades, tá? Que dava pra você ter ido. Eu não acho que você tem que refazer essa pintura, eu não acho que você tem que mexer em tudo. É só, talvez, pegar a magia que você tem, deixar ela mais icônica e partir pra próxima, tá? De verdade, eu não acho que você tem que refazer a pintura do jeito que eu fiz. É mais uma conversa sobre como a gente consegue tornar uma imagem mais icônica de um jeito que eu faria, mas não é de forma alguma querendo falar que isso aqui é o jeito certo ou o jeito errado, entendeu? Então, vamos ver como é que ficou antes e depois. Ó. É claro que foi bem rabiscadinho, né? Mas espero que esclareça algumas coisas e que ajude de alguma forma o seu trabalho, tá? Ó. Porque é uma carta de magia, né? Eu acho que faz bastante sentido ser um negócio assim. Tá vendo como ficou um pouco bagunçado essa região toda aqui de baixo, ó? Às vezes só simplificar e não fazer algumas outras coisas ajudam. E sobre cenário, que você perguntou também, eu acho que nesse tipo de carta o cenário tem que ser bem simplesinho mesmo, sabe? Eu acho que o cenário tem que ser simples. Eu acho que se você começasse a fazer mais coisas nesse cenário, você ia perder ainda mais essa forma bem... Você ia perder essa forma icônica que tem a carta, tá? Que tem a sua arte. Tá bom? Acho que é isso, mano. Alguma dúvida? Obrigado, Marco Hugs. Bom, se tiver alguma dúvida, manda aí. Espero que tenha sido útil, mano. Beleza? Eu quero aplausos. Aplausos. Mais alto. Nice. Ensina o Outer Glow. Cara, Outer Glow, na verdade, é só um efeito que você adiciona aqui como um auxílio da sua camada. Então, você clica aqui no Effects, que tem embaixo das camadas do Photoshop. Clica em Outer Glow. E aí você coloca as configurações que você quiser. Eu uso, geralmente, aqui, pra fazer esse tipo de coisa, eu uso em Pin Light. Aí você vai brincando com as cores, opacidade, tamanho. Só que uma coisa que é importante de falar, que é legal, que a maioria das pessoas não sabe sobre o Outer Glow, é que você consegue desabilitar e habilitar para ver ele, né? A opacidade vai tirar a opacidade de tudo, até do Outer Glow, mas o Fill, ele, que é o preenchimento, ele desabilita só a parte interna do Outer Glow, ó. Ele mantém o Outer Glow com a cor certa, do jeitinho que tá. E ele mexe só na parte interna, ó. Então se eu zerar aqui, ele mantém só o Outer Glow. E uma outra coisa que é interessante de falar, que é o que eu ia comentar, se você clicar com o botão direito em cima de Effects, aqui desse FX, do lado do nome da sua layer, você tem algumas outras opções, ó. E uma delas é Create Layer, criar uma layer. Se você clicar em criar layer, ele separa o Outer Glow da sua layer padrão. Então você fica com as duas layers separadinhas, ó. Uma com preenchimento e uma com um efeito preenchido, ó. O efeito está preenchido e você consegue depois voltar com a borracha, por exemplo, e apagar o Outer Glow de áreas específicas. Então isso é muito, muito, muito útil. Entendeu? Super legal também para você usar aí nas suas pinturas. Tá bom? É nóis, é nóis. Espero que tenha ajudado aí.